Bom dia a todos. Muito obrigado por se juntarem a nós no dia de hoje. Um prazer estar aqui com todos esses expertos, participando, né, junto com a comunidade CRO nesse CRO Summit. Para a gente putz, muito, muito legal que a gente tenha mais eventos como esse. Bom, meu nome é Luísa, eu estou muito empolgada em guiá-los por essa jornada pessoal para vocês se tornarem campeões de CRO. Não apenas uma vez, mas sempre. Como o Brasil venceu a Copa do Mundo? Comecemos por aí, eu sei que é um tema polêmico. A gente vem há alguns anos batendo na trave, né? Às vezes até um pouco antes da hora. Mas a gente tem, o Brasil carrega diferentes títulos de Copa do Mundo. E no momento que o Brasil venceu a Copa do Mundo, foi um sucesso passageiro? Foi um milagre único? Ou um acaso? De forma alguma, né? Acho que todos podemos concordar com isso. A equipe lutou com todas as forças, se dedicou todos os seus esforços a um único objetivo: erguer a taça. Para alcançar esse objetivo, vários fatores entraram em jogo. Nós, como público, olhamos para o resultado, mas a equipe ela encara a situação de uma forma muito diferente, né? É claro que se trata de estar do lado vencedor, mas é mais sobre estabelecer um processo vencedor. Jogar com as pessoas certas e apoiá-las com o melhor equipamento do mundo. Dessa forma, você tem um objetivo específico em mente ao realizar o CRO. Dessa mesma forma, você quer melhorar taxas de conversão, aumentar a receita, engajar a sua marca de uma forma muito assertiva com seu público, manter os seus usuários engajados, eventualmente aumentar o volume de conversão de leads, ter leads mais qualificados, são N diferentes objetivos que você deseja alcançar. Você visa entregar para o seu usuário a melhor experiência, para que você consiga extrair, de novo, os seus objetivos. Pode ser qualquer coisa, mas há um objetivo definido. E assim como os jogadores se esforçam para ganhar a Copa do Mundo, para erguer a taça, você se esforça para alcançar seu objetivo. Então, assim como uma equipe de futebol precisa desses recursos, você também precisa deles. Apresento para vocês, então, os famosos 3Ps, nesse caso, de sucesso em CRO. Começando com o primeiro P, o processo. No futebol, eles têm em jogo um plano de jogo. A equipe de treinadores desenvolve um plano estratégico, define objetivos claros, garante que o time possa se adaptar a circunstâncias diversas, a mudanças. E da mesma forma, no CRO, você deve ter um processo bem definido, robusto, e que seja repetível para qualquer outro objetivo que você esteja otimizando. Imagine uma ferramenta íntegra e unificada. É assim que o processo de otimização de taxas de conversão deveria ser. A gente começa com uma análise de comportamento do nosso usuário. A gente se aprofunda, extrai um diagnóstico de como hoje é a experiência dos nossos visitantes. Quem são essas pessoas? E a gente parte de um ponto muito importante. A gente quer entender o nosso usuário e não sessões soltas, e sim quem é o nosso visitante, o nosso cliente, né? Então a gente entra nessa análise profunda em todos os canais digitais que a gente apresenta. E a gente vai extraindo esse olhar de como vem sendo a experiência com cada interação que o meu visitante, seja a Luísa, a Maria, o João, está vivenciando. E a gente vai compondo os nossos visitantes com todos os atributos que eles carregam, com sessões que eles fizeram através de diferentes dispositivos. Quais foram as experiências? O que modificou? De hoje, o que a gente apresenta a nível de layout, de propostas de jornada do cliente dentro dos nossos canais, de ações que a gente propõe que ele tome, como hoje ele engaja com a nossa marca, com os nossos recursos, com os nossos produtos, enfim, com todo o nosso ambiente online.
A partir dessa análise profunda e detalhada, a gente vai entendendo padrões. E a gente entende se eles estão próximos ou distantes de onde a gente quer chegar, de novo, dos nossos objetivos. E a partir de então, a gente vai criando hipóteses. Até porque eu acredito que temos aqui um grande fator em comum: todos queremos ser os melhores, né? Queremos erguer a taça, sermos considerados os melhores no nosso mercado, na nossa indústria. Então, se a gente se adianta no entendimento do comportamento da nossa audiência, por mais que aquela taxa de conversão está com uma porcentagem ali diante do esperado, como a gente pode ser melhor para a gente se sobressair e manter um crescimento saudável e trazer essa comunicação assertiva para o nosso público, conquistando os nossos objetivos. A gente extrai ideias, então, desse diagnóstico. Essas ideias são transformadas em hipóteses, hipóteses que, uma vez observados os dados e criadas elas, desejamos testá-las, né? Validar se, tomando aquelas determinadas ações que a gente observou, a gente vai sim estar sendo mais performático. A gente vai entregar uma experiência ainda melhor para os nossos visitantes. E é aí que a gente entra na fase de teste, rodar experimentos, sejam eles dentro do nosso front-end, dentro do nosso back-end, fazendo mudanças estruturais ou mudanças de layout, entregando experiências customizadas que falem diretamente com um público específico, traçando jornadas inteiras, se for o caso, para aquele público específico, com um conteúdo, com uma mensagem que a gente deseja que ele viva e que ele receba. E a gente armazena todos esses dados do visitante, frente às diferentes sessões que ele viva, que ele realize, dentro de um CDP. Imagina um ambiente que unifica todos esses dados dos clientes. Informações provenientes de diferentes fontes, sistemas. Essa plataforma, ela pode coletar, armazenar, organizar informações detalhadas sobre cada cliente, como um histórico de compras, por exemplo. Diferentes interações com cada um dos canais digitais, preferências pessoais. O objetivo que a gente tem em unificar esses dados é criar um perfil único e centralizado para cada cliente, o que vai permitir uma visão completa e coerente do seu comportamento e necessidades ao longo do tempo. Então, com esses perfis detalhados, a gente consegue customizar campanhas, oferecer experiências que são ainda mais relevantes para esse visitante, esse usuário que estamos conversando, melhorar as tomadas de decisões internas da nossa empresa baseada em dados. Bom, repetir esse processo simples de forma contínua é um desafio. Para cada objetivo que você deseja alcançar, traz resultados incrementais ao longo do tempo e incríveis. O potencial de ROI dos seus esforços de otimização, ele se mostra como uma curva exponencial composta e não como um gráfico linear. E a gente pode encontrar aqui esse valor de as chances de sucesso que temos versus esse volume de experiências. Por que ele não é um gráfico linear e sim exponencial composto? Porque você está constantemente aprendendo, tanto com os testes bem-sucedidos, como com os testes que apresentam fracassos. E aí você deve me perguntar: Luísa, mas como assim testes fracassados? Você aprende o que fazer. Isso você aplica da próxima vez. Além disso, você aprende o que não fazer. E aí está o pulo do gato, para que você evite que isso se repita no futuro. Experimentos com resultados bem-sucedidos são incríveis. Aqueles que nos apresentam fracassos são lições muito importantes, eventualmente ainda mais importantes do que um sucesso bem-sucedido, porque ele vai ser um fator indicativo de que a gente não deve seguir por aquele caminho. E ele vai expor isso de forma que a gente consolide na nossa cultura de experimentação e não corra o risco de repetir no futuro. Ou seja, fazendo menos, você ganha mais ao longo do tempo. Agora vamos passar para o segundo P, pessoas. Para estabelecer um processo de elite, para executá-lo de forma eficaz, você precisa de uma equipe de elite. Uma equipe que esteja equipada com todo o conhecimento, aquele conhecimento certo, experiência,
mentalidade para lidar com diversas partes do processo de CRO. Na nossa experiência, ter um conjunto de pessoas adequadas no seu processo de CRO prova gerar resultados para organizações de qualquer tamanho. Temos aqui alguns exemplos de perfis que compõem uma equipe de elite. Temos os artistas, então os designers de UI, de UX, que projetam, executam esses layouts, os fluxos que a gente deseja apresentar para o usuário, como que visualmente ele vai vivenciar essa jornada dentro dos nossos canais digitais. Os desenvolvedores, que ficam por trás de todo o controle e criação de experimentos mais complexos, fazem o controle de qualidade desses experimentos. Os growth hackers, que são cérebros de marketing, que estão ali adeptos a utilizar de toda a sua expertise para a criação de redações, para a construção de histórias, de storytelling dessa jornada do visitante. E os nossos estrategistas, que são esses magos dos dados, que fazem a frente de análise. Análise profunda, detalhada, coletam insights e constroem as estratégias e os objetivos para que a gente consiga gerenciar um processo de CRO, um programa que seja o mais assertivo e eficiente. Se tudo correr bem, mais adiante, uma cultura de experimentação é construída na sua organização. E todos têm algo a contribuir. Todos começam a contribuir. Você nunca sabe o que pode impactar significativamente os seus números. Uma vez que você esteja aberto a reunir essa equipe de elite com seus diferentes perfis de colaboradores, você começa a reunir diferentes visões. E esse é o tema que você percebe. Esse é o momento que você percebe. Todos têm ideias. Por que não escolher as certas e testá-las? Bom, um minutinho para eu tomar um golinho de água. Então, como a gente faz para garantir que diferentes equipes estejam envolvidas nos seus esforços de CRO? Vamos começar com a equipe de liderança. Inicie um teste que seja adequado, que esteja alinhado com a sua liderança. Inicie o programa de CRO com testes recomendados pela equipe executiva. Dessa forma, você deixará todos entusiasmados com o resultado dos experimentos. E essa é uma dica para a gente conseguir cada vez mais a confiança interna de que estamos desenhando uma metodologia de experimentação e que dentro dessa metodologia passos existem a serem executados e a gente vai crescendo tanto a maturidade da cultura dentro de casa, como também a eficiência desse programa e desses processos. Antes de ativar os testes ao vivo, revise suas ideias mais a fundo, para que você possa construir sua própria confiança, antes de que eles estejam no ar. E aí a gente passa essa confiança para os executivos em liderança e para todo o restante da nossa colaboração. Revisar essas ideias aumenta a probabilidade de sucesso, constrói uma confiança inicial neles, sabe? Para que eles também confiem em você. A gente precisa dessa confiança, ela vai ser muito necessária mais adiante. Agora, quanto aos outros colegas de equipe, como chamar a atenção deles e contribuir uma cultura de experimentação, construir essa cultura de experimentação? Começa estabelecendo o processo, comprovando o valor do seu trabalho e trazendo vitórias significativas para a sua organização. Dessa forma, você pode usar esses aprendizados e realizar sessões de compartilhamento, de conhecimento com toda a organização, como um ponto de partida. Aborde tudo o que levou às suas vitórias. Discuta o processo de pensamento com o grupo, o que foi construído ao longo do tempo e qual foi a matriz que foi utilizada para você chegar nessa vitória. Acompanhando todo o processo e compartilhando ele com toda a sua equipe. Discuta o porquê, o que, como, resultados.
Além disso, é muito válido aproveitar essa oportunidade para explicar alguns conceitos básicos de otimização. Isso vale para toda organização. Por exemplo, significância estatística, os objetivos que você está otimizando e por que deles serem priorizados, deles terem sido escolhidos, como priorizar suas ideias de teste. E esse é um tema muito importante para a gente ter uma metodologia de CRO bastante transparente e com um processo eficiente e ágil. Qual é o objetivo? Por que ele foi escolhido? A gente quer que as nossas equipes comecem a pensar através das nossas perspectivas. Passando por esse processo bem transparente, aproveitando essa oportunidade de realmente discutir internamente com a sua equipe, você começa a trazer a sua perspectiva para o olhar deles. E eles se tornam orientados por experimentação e não por intuições. Dessa forma, você começa a acreditar no impacto da tomada de decisões baseada em dados. Quer dizer, você já sim, mas o restante da sua equipe. E acreditando nessa tomada de decisão baseada em dados, tanto tangíveis quanto intangíveis, é a construção sólida de um programa de CRO. E aí você me pergunta, intangível? Como resultados intangíveis se encaixam em um conceito tão orientado por números, por análise de dados? Bem, a otimização é muito mais sutil do que números e porcentagens, né? A sua equipe ela deve estar ciente de que haverá experimentos que não terão sucesso e podem parecer um esforço desperdiçado. Mas é realmente desperdiçado? Um grande não para essa resposta. Todo experimento, seja ele bem-sucedido ou não, traz um aprendizado. Um aprendizado sobre o que fazer e o que não fazer. Assim como observamos o aumento específico de métricas ou receita. A otimização é a espinha dorsal da sua presença digital. Ela que proporciona a direção para a estratégia de produto, experiência do cliente aprimorada, aprendizado organizacional. É assim que você faz com que todos fiquem empolgados, estejam motivados e alinhados com a sua abordagem, resultando na construção de uma cultura de experimentação dentro da sua organização. Construir uma cultura é um processo contínuo, mas por hora vamos focar na sua equipe de elite, a sua equipe A. Ela está olhando para você para fornecer algo que atenda às suas necessidades individuais. Então, para responder isso, a gente vai para o terceiro P, que é a plataforma. O seu time ele precisa simplesmente de 4 coisas: eficiência em operações, menor impacto na performance do site, dados de qualidade para analisá-los e um suporte ágil sempre que ela precisar. Dessa forma, a gente mantém o programa de experimentação acontecendo de forma ágil, eficiente e muito clara. Primeiro, falando sobre eficiência operacional. Uma plataforma de CRO ideal para sua equipe é aquela que gerencia o processo de ponta a ponta, para que eles não precisem alternar entre ferramentas, gastar tempo configurando integrações, lidando com múltiplos pedidos de suporte, múltiplos tickets e assim por diante. Aquele tempo de investigação do que conecta com o que e como a gente dentro de casa consegue algo fluido, um stack de tecnologia fluido com diferentes provedores, até para o processo de contratação, compras, fornecedor. Então, para a gente ter essa eficiência operacional, uma plataforma ideal é aquela que gerencia a totalidade desse programa e que tem a praticidade de acoplar de forma muito simples quaisquer outras integrações que precisemos, específicas do nosso negócio, por exemplo. Em seguida,
Performance, ou melhor, desempenho. Quanto menor o número de trechos de código que você implementa na sua base de código, melhor é o desempenho do seu canal digital, né. Trechos de códigos individuais para análise de comportamento, para testes, para personalização, a gente vai acumulando e eles acabam degradando o desempenho do carregamento das páginas, o que prejudica a experiência do usuário. Pode reduzir o engajamento, causar desistências. Como resultado, pode impactar o desempenho do SEO. Quando a gente fala de fricções, é um tema muito importante para a gente prestar atenção. Se a gente quer entregar a melhor experiência para o nosso cliente, para que a gente tenha essa taxa de engajamento constante e fluida, para que a gente tenha um melhor desempenho em SEO, a gente presta muito atenção nessa performance do nosso site. E eu sei que é a preocupação de muitos, se não a maioria, se não todos aqui presentes hoje, né? Basicamente, você tem um efeito dominó massivo, onde tudo vai desmoronando fundamentalmente, se você acopla tantos códigos e traz essa lentidão para o tempo de resposta das suas páginas. Com um melhor desempenho, as suas equipes elas também precisam de uma compreensão mais profunda desses usuários. Com mapas de calor, elas podem entender padrões de cliques dos usuários em suas variações de teste, em seus canais digitais originais, como estão apresentados hoje. Os mapas de calor, eles vêm para identificar áreas de alto e baixo engajamento do que estamos apresentando para o nosso visitante e como ele foi responsível àquela entrega de layout. Já com as gravações de sessão, a gente pode entender a fricção que os seus usuários estão enfrentando, que possíveis desafios eles estão enfrentando. E isso pode estar relacionado tanto a uma responsividade da página, como ao layout, como foi apresentado e a percepção que o visitante tem daquela jornada proposta. A gente vai justamente entendendo melhor como o nosso usuário reage emocionalmente com o que nós propomos e a gente se coloca no lugar desses visitantes quando a gente assiste essas gravações. Dessa forma, você não está apenas obtendo resultados estatísticos, você está também compreendendo seus usuários muito melhor. E as suas hipóteses são validadas visualmente. Sabe quando a gente vê aquelas taxas de conversão sob, por exemplo, o clique num botão de uma ação proposta e aquele objetivo claro daquela página. E a gente não sabe entender, a gente não consegue compreender exatamente o porquê que aquela taxa não está maior, não está atingindo o esperado. Quando a gente assiste às sessões gravadas, visualiza os mapas de calor, a gente entende visualmente aonde que estamos possivelmente perdendo os nossos visitantes ou aonde que eles estão encontrando um desafio ali para completar aquela jornada, que é o nosso objetivo. Além disso, sempre que os nossos visitantes encontrarem um obstáculo, eles querem orientação instantânea para que todo o trabalho que nós aqui fizemos não seja prejudicado, para que a experiência deles não seja prejudicada. E quando o nosso time encontra esses desafios, eles querem rapidamente poder tomar uma ação para que isso não seja um gargalo na nossa operação de todo o programa de otimização. Ter um gerente de sucesso, um CSM dedicado, também serve como um grande recurso para guiá-los, a você, a sua equipe, a essa jornada de CRO. Para fazer brainstorming de ideias de otimização, para trabalhar nessa maturidade da cultura, da experimentação, da otimização, da análise de comportamento da nossa audiência. Nos auxilia a obter recomendações baseadas em dados, com toda a experiência que aquele gerente de sucesso já tem de mercado, trazer um pouco do que ele visualiza e agrega de tantos casos de uso e suportes que ele proveu a tantas outras empresas das mesmas indústrias, do mesmo mercado, ou de eventuais outros
que impactem diretamente ao seu negócio. Porque, afinal de contas, cada estrutura empresarial, ela é única. Por mais que atuemos em mesmos mercados, indústrias, setores que outras empresas do mercado, a gente sempre tem, dentro de casa, objetivos próprios, estratégias que a nossa equipe desenhou próprias, recursos próprios. E a gente vai visar KPIs próprios também. Então a gente precisa desse olhar individualizado, trazendo tudo o que já foi visto no mercado para somar dentro do que é o nosso contexto, a nossa realidade, e garantir o sucesso geral de uma e todas as outras campanhas que forem planejadas. Bom, tudo isso a VWO faz, e faz muito bem. Começando com o processo de CRO. A VWO resolve cada etapa do processo, ajudando você a configurar, a escalar fundamentalmente o seu processo de CRO. Como discutimos até agora, a VWO ela traz dentro de uma plataforma integrada e modular, porque a VWO busca atender você individualmente, a cada empresa diante desse contexto próprio que a gente acabou de comentar. Essa plataforma, ela visa entregar um ecossistema completo, que se inicia com a análise de comportamento dos nossos usuários, através do VWO Insights, dentro dos diferentes canais que esses visitantes escolham para engajar com a nossa marca, dentro dos nossos sites, aplicações, mas que a gente consiga acompanhar e ainda ter auxílio com automatização, com inteligência artificial, de diagnósticos, de uma leitura profunda, já com insights prontos, trazidos a nós, de como hoje está a saúde dessa jornada e do comportamento dos nossos visitantes. A gente traz um ambiente colaborativo para que você e a sua equipe, e eventualmente outros colaboradores da empresa, possam, de uma forma muito organizada, estruturar esse programa de experimentação, criando essas hipóteses, gerenciando todas essas ideias que foram levantadas dessas análises profundas, de uma forma tão eficiente a ponto da gente ter uma priorização estratégica de como o programa vai acontecer agora, a médio prazo e a longo prazo. Quando a gente ativa essas hipóteses, a gente precisa dos recursos mais eficientes para alocar cada caso de uso para aquele formato de experimentação que é mais adequado a ele. Então, nesse momento da gente partir para a frente de testing, a gente vai alocar individualmente cada um desses casos de uso na sua estrutura mais adequada, para a gente ter um programa ágil que seja o mais eficiente e que já nos traga todas as respostas que já sabemos que queremos encontrar. Bom, depois que a gente experimenta, ou mesmo para casos de uso onde o que buscamos é customizar a jornada de uma audiência específica, a gente vai usar frentes de personalização, podendo desenhar uma jornada completa, seja ela toda a experiência do início ao final do funil que a gente propõe aos visitantes, ou sejam fatias. Se a gente quer comunicar um conteúdo específico para um público específico, a gente customiza essa experiência e propõe para que ela viva exatamente no formato que desejamos, para justamente voltar a analisar os dados e entender como que essa experiência customizada engajou com esse público. E a gente coleta esses dados de todos esses diferentes momentos, a análise comportamental de toda a jornada, dentro dos nossos canais digitais, como estão apresentados hoje, todas as campanhas que ativemos de experimentação, de personalização, e a gente agrega esses dados,
fazendo uma matriz onde cada sessão que o meu visitante viva, e vamos supor que eu, Luísa, viva uma sessão onde eu seja membro de uma amostragem de análise comportamental, no site como ele está apresentado hoje, e eu também, depois de um mês, participo de uma campanha de experimentação, e no mês seguinte eu sou exposta a uma personalização para o meu perfil. Que todas essas nuances, insights que foram coletados dessas sessões componham o perfil da Luísa. Dentro de um CDP, onde vocês consigam agregar todos os dados de todos os diferentes usuários e tê-los com seus devidos atributos, devidas experiências, taxas de conversão, ações, calls to actions realizadas, tudo aquilo que aconteceu seja visual e esteja de forma muito detalhada e, ao mesmo tempo, mastigada, apresentadas a vocês. Falando sobre eficiência, que tá um pouco de magia de inteligência artificial. Como você analisa os mapas de calor atualmente? Eu diria que são dias de trabalho árduos, eu imagino, para encontrar as fricções que o usuário vivencia. 1, 2, 3. Você sabe que são muitas pessoas que são necessárias, né, para a gente extrair esse diagnóstico. Agora imagina automatizar tudo isso e reduzir para 2 cliques. Com a AI incorporada nos mapas de calor, a gente consegue fazer isso ser possível. A gente já faz isso ser possível. Bem, não é apenas análise, né? Porque é muito bom e importante a gente ter análise, mas a gente também quer saber o que fazer com essas fricções encontradas, com dead clicks, rage clicks, volume exacerbado de vezes que o meu visitante atualizou a página. Então você também recebe recomendações acionáveis para melhorar a experiência do usuário. Se vocês olharem aqui nessa tela, a gente justamente mostra um exemplo de como é um mapa de calor no momento que a gente ativa a nossa AI, o que nos é apresentado. É um diagnóstico completo da saúde, do engajamento da nossa audiência nessa página que agora eu estou visualizando o mapa de calor. Se eu quiser visualizar páginas agrupadas, eu também posso fazer essa configuração. E uma vez com esse diagnóstico dessa saúde, eu já tenho ali as recomendações, insights do que são os pontos de atenção, por ordem, qual a importância deles, ideias, hipóteses, para que a gente já tome uma ação sobre como melhorar a experiência do cliente em cima desse diagnóstico apresentado. Para testá-las, você também tem o seu companheiro de AI. Então, você consegue criar experiências em segundos com o apoio da inteligência artificial. Vamos supor que eu estou ali com um desafio. Eu preciso fazer uma experimentação, alterar um pouco o layout dessa página, mas eu me esbarro em um volume tão grande de ideias que como é que eu vou saber como colocá-las no papel de forma assertiva? Ou mesmo, está me faltando ideias. Nesse momento, eu consigo, então, com 2 cliques, ativar a inteligência artificial, rodar esse diagnóstico e entender qual é a saúde da minha página nesse momento por cada elemento apresentado e o que eu posso fazer com sugestões, recomendações de alterações para este experimento. Eu posso até brincar com conteúdos textuais, ativando o nosso chat GPT, por assim dizer, para que ele opere apresentando um conteúdo textual com um tom específico que eu desejo apresentar, com a mensagem, claro, que eu desejo posicionar para a minha audiência, inclusive indo um pouco além, entendendo para imagens, para cliques, em botões, em links, o que eu posso, de forma mais assertiva, se comunicando diretamente com o meu objetivo e com o meu público. Bom, basta conversar com a AI
e não com as suas equipes de TI. Você passa a ter autonomia, a ganhar agilidade, assertividade para diagnosticar a saúde dos seus canais digitais e estabelecer uma execução de campanhas de experimentação. Falando factualmente, seu site tem um desempenho melhor com a VWO. Com vários trechos de código adicionados à base de código, os usuários tendem a enfrentar piscadelas, os famosos flickers, erros ou uma experiência um tanto quanto lenta. Então, aquele tempo de loading da página, nos tempos de hoje, ele não é mais aceitável, né, que tarde tanto. Com a VWO, você precisa adicionar apenas um código, um único trecho que alimenta todos os seus esforços de CRO, que se comunica com seu canal digital, ativando a todas essas estratégias que a gente acabou de comentar. Ó. Você também obtém relatórios em tempo real. E esse é um ponto muito importante, eu sei que para todos aqui. Porque, afinal de contas, estamos aqui desenhando uma cultura da experimentação. Estamos desenhando uma cultura baseada em análise de dados, consolidando a cultura de CRO que visa otimização. A gente pode analisar dados, a gente pode criar campanhas, mas como a gente faz essa leitura de forma inteligente, ágil e estratégica? Vocês obtêm relatórios em tempo real com a VWO, para você acompanhar como está a progressão das suas campanhas de experimentação, de personalização, com resultados altamente precisos e rápidos, enquanto tem controle sobre os parâmetros estatísticos e a capacidade de filtrar, segmentar os relatórios. Usando um grande número, volume de filtros incorporados. Aqui o que a gente visa é somar a visão de dados qualitativos com dados quantitativos, para que você consiga, em tempo real, visualizando toda essa somatória completa do comportamento do seu visitante através de diferentes olhares e esferas, compor de forma muito imediata e ágil quaisquer mudanças, alterações que sejam necessárias, para que você consiga mitigar quaisquer eventuais questões que o seu visitante esteja enfrentando e que você precise rapidamente tomar uma ação. Você é notificado se algo estiver dando errado em seus testes, como qualquer queda repentina nas suas métricas-chave, por exemplo, para que você consiga rapidamente tomar uma ação. Tudo é configurável. O volume de autonomia que você deseja que a plataforma tenha para lhe apresentar todos os diferentes momentos, seja quando um teste atingiu 30% da sua população, 50%, significância estatística, 95%, ou quaisquer identificadores que vocês queiram prestar atenção, vocês podem configurar a plataforma para que ela esteja a todo momento se comunicando com vocês, se for de desejo de vocês. E não é só isso, tá? Como as suas campanhas estão vinculadas à análise de comportamento, você obtém uma visão detalhada do porquê por trás das suas estatísticas. É a soma de números com visuais, que é o combo perfeito. A gente visa aqui ter cada vez mais essa visão granular e construir as nossas estratégias, conhecendo por completo o nosso visitante. Bem, VWO tem mais de 15 anos de experiência no mercado de CRO. Iniciamos como uma tecnologia para experimentação e nos tornamos esse ecossistema de CRO, que hoje agrega a todas as diferentes fases deste programa. E o importante é que a gente entregue
assim como vocês desejam entregar para os seus visitantes a melhor experiência possível. Então, contem com o apoio, com o suporte da VWO, com esses 15 anos de expertise, operando a nível global, com clientes de todos as diferentes indústrias por todo o globo, trazendo seus diferentes casos de uso, contextos e necessidades, e a gente somando essa expertise para poder apoiá-los, tanto com a tecnologia, com a plataforma, para discorrer todo esse processo ágil, eficiente e assertivo, mas também com os nossos recursos pessoais, recursos humanos de suporte. A gente traz e vai trazer cada vez mais a presença da inteligência artificial para ela somar nessa agilidade, nesse dia a dia operacional de vocês, mas vocês sempre poderão também contar com a expertise que a gente vem agregando de mercado e que hoje já está presente na plataforma. A gente tem alguns ambientes para vocês se apoiarem na AI, se apoiarem em casos de uso, jogando qual é o objetivo ou o tema que vocês desejam trabalhar agora para uma campanha, ou qual é o diagnóstico que eu quero tirar agora? Eventualmente é sobre um produto que ainda nem foi lançado, mas eu já tenho essa página desenhada. TWO, qual que é a saúde desse meu layout? Deixa a plataforma trabalhar para você. E conte com o apoio dos nossos expertos, gerentes de sucesso, suporte técnico, para trazer essa experiência completa, para que vocês estejam 100% tranquilos de que a máquina está operando na operação de vocês, a ferramenta poderosa faz parte, como a gente comentou antes, é a espinha dorsal dessa operação e programa de CRO. E o nosso suporte está aqui para atendê-los da forma mais ágil, para tê-los dentro de um programa de treinamento e de onboarding, onde vocês consigam adquirir toda a autonomia que vocês desejarem, onde os momentos que vocês queiram ter syncs, estar em contato contínuo, semanal, quinzenal, estaremos lá. Porque o nosso papel é compartilhar tudo o que a gente tem de conhecimento do mercado. Toda a experiência que a gente vê que o mercado absorve com CRO, com o uso da VWO, e compartilhar melhores práticas, para que vocês, tendo em mãos uma solução tão robusta, saibam como usá-la da forma mais eficiente para vocês e mais ágil. Então, contem conosco para isso. Resumindo, vocês estão em boas mãos, com todas as suas necessidades sanadas, em uma plataforma unificada. Eficiência em operações, menor impacto na performance do site, do aplicativo, dados de qualidade para análise e uma análise profunda, uma análise granular e um suporte ágil sempre que preciso. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que seja o primeiro de muitos outros encontros, tanto dentro da comunidade CRO, do CRO Summit, que hajam várias outras oportunidades de estarmos juntos. Contem comigo. Vocês querem vencer em CRO? Falem com a VWO. Deixo aqui o meu contato, meu e-mail, meu LinkedIn e meu número comercial. Fiquem à vontade para me contatar. Peçam uma conexão no LinkedIn. Vamos trocar, vamos crescer essa rede de networking para a gente trocar sobre conteúdo de CRO. É uma estratégia tão importante e ainda tão nova, né? Então temos muito o que trocar, o que consolidar em conjunto sobre esse tema dentro do nosso país, dentro do nosso continente e dentro do mundo como um todo. Contem com a gente, foi um prazer e, bom, um lindo restante de evento para vocês. Deixo agora com os meus colegas e um grande abraço.